Hoje vamos dar continuidade aos estudos do nosso Evangelho aqui, todas as terças-feiras, a gente se reúne, né? Hoje finalizamos o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, falando o finalzinho de indulgência e já falando se é permitido repreender os outros. Da indulgência, que é o mais importante, nós já comentamos no encontro passado, e então vai ficar muito pouco para a gente comentar. Mas esse é permitido repreender os outros vai servir para muita gente. Como o Marcelo falou no último encontro, tudo do Evangelho serve para a gente. Esse eu tenho certeza que vai servir para muita gente. Para muita gente. Então, a gente faz um comentáriozinho dele lá no final, né, Marcelo? Tá só concordando ali. A gente faz um comentáriozinho dele lá no final, mas se a gente não tiver nenhuma dúvida sobre o ponto ou a espiritualidade no geral, a gente vai terminar um pouco mais cedo hoje, porque aí a gente vai passar para o 11º capítulo já na terça que vem. Lembrando sempre, assistiu, joinha, dá o like, faz comentário, foi bom, gostei, não gostei, ajudou, não ajudou, que isso ajuda a gente lá no YouTube, tá bom? Então, eu vou abrir aqui os nossos trabalhos e vou passar para a Carolzinha, que hoje ela já está com a voz recomposta e vai fazer a favor, né, a graciosidade de ler para a gente. Então, vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Jesus, nos desligando dos problemas do plano material e dizendo a Jesus: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho, buscando um maior conhecimento, uma maior convicção do caminho a ser seguido. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, e para iniciar os nossos trabalhos, nós iniciamos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Vamos lá. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso, a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso,
podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Tudo bem. Falei que ia servir para um monte de gente aqui. Essa é permitido repreender os outros? Esse tópico é comentado exclusivo por São Luís, exclusivamente por São Luís. Olha o que ele diz no começo. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sobre vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Tudo bem. Seria uma intenção útil, e não o prazer de denegrir. A gente entra no julgamento de novo. Então, fala, em vez de eu chegar para alguém e determinar o caminho que ela deve seguir, ou começar a zombar daquele sentimento dela e contrapor a vontade, falar, eu estou falando para você, cara, você não segue a orientação espiritual, ó, está se afundando, você vai cair de cara na lama. Eu posso até estar tentando ajudar, mas eu não estou acolhendo aquela pessoa como a pessoa que não entendeu ainda.
Então, olha a dificuldade. Eu preciso acolher aquela pessoa como uma pessoa que não entendeu e muito sutilmente aproximando ela da espiritualidade. Qual é o melhor jeito de eu fazer isso sem zombar da pessoa? Porque a Carol sempre falou o exemplo. Eu vivo na espiritualidade. Você gostaria de se sentir como eu me sinto? Ah, eu gostaria. Posso te mostrar um pouquinho? Você pode vir comigo um pouquinho? Não precisa ser tudo. Não precisa fazer. Eu só quero que você sente e leia aqui. Pega um trecho do Evangelho, abre e leia. Para a pessoa começar a entender que há coisas do outro lado que também estão se preocupando com ela e que também estão movimentando. Então, a gente tem muito principalmente quando a gente já está no caminho há algum tempo, essa questão de olhar para trás e dizer: porra, você está nisso ainda? Pelo amor de Deus, você não viu que. E quando a gente começou, era igual. A gente não tinha certeza de nada, a gente não sabia de nada. A gente ouvia um monte de gente falar um monte de coisa. E a gente foi descobrindo aos pouquinhos, devagarinho, porque as mensagens vinham espiritualmente. Um monte de gente querendo enganar, querendo iludir, querendo ludibriar a gente, levando a gente para outros caminhos. A gente falou: não, eu vou formatar a minha verdade. Eu ia pegando o que valia aqui, vocês iam pegando o que valia aqui, ia juntando, e falava: nisso eu acredito, porque isso me tá provado que funciona. Isso me está provado que é bom. Então, quando a gente busca alguém tentando explicar tudo o que a gente sabe, a gente só confunde mais a cabeça da pessoa. Porque ela não está preparada, gente. Ela não entendeu nada ainda. Para ela, falar em espírito é fantasma. Ela está presa nos dogmas, nas crenças, nos limites, nas imposições dos pecados, nas proibições religiosas. E quando você fala: tem uma floresta lá fora, a vida é outra, ele fala: não, é mentira. É a fábula da caverna de Platão. Eu já falei aqui, né? Pessoas, o passarinho que é criado dentro da gaiola, depois de velho, se for soltar ele, vai voltar para a gaiola. Vai falar: não tem o que fazer aqui fora, não sei como é que vive aqui. Eu vou voltar para a gaiola. Ou ele morre na natureza. Então, basicamente é isso. Eu sei que não é fácil, que às vezes a gente ama as pessoas e quer de toda forma tentar auxiliar. Mas cada um tem seu tempo e cada um tem o seu propósito. Às vezes a pessoa tem que passar por isso para que seja encaminhada por uma dor maior. A grande dor é que faz valer a pena o bem-estar. Se eu me sentisse todo dia da mesma forma e alguém me perguntasse: como você está? Eu diria: estou normal, como todo dia. Agora, eu já senti a dor. Eu não quero mais sentir. Então, se alguém me pergunta: como você está? Eu lembro daquela dor e digo: hoje estou bem. Eu já passei pela tristeza. E eu só dou valor à minha alegria, à minha felicidade, quando eu sei o que é tristeza. Porque se eu não sei o que é, como que eu vou dar valor ao que eu tenho? Se eu tiver uma doença, eu vou lembrar dos meus tempos saudáveis, vou ter saudade. E se eu me curar dessa doença e voltar a ser saudável, eu vou falar: meu Deus, parei com tudo, vou me cuidar porque eu não quero mais ficar doente. Eu vou dar valor à minha saúde. E aí eu dou valor para a minha saúde. A gente só dá valor para aquilo que a gente perde, na verdade, né? Sempre. Então a gente faz esse jogo. A gente só consegue saber se eu só consigo saber se eu estou me sentindo bem, porque eu já me senti mal. Então eu sei como é se sentir mal. Hoje eu sei que eu me sinto bem. Comentários?
Em cima do ponto? Ninguém? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então, vamos encerrar e vamos abrir para dúvidas gerais da espiritualidade. E aí vocês vão perguntando o que vocês querem saber a propósito da espiritualidade. Podemos encerrar então, povo? Boa. Na terça que vem a gente passa para o capítulo 11, então. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em seu nome, agradecendo novamente todos os amigos do plano espiritual que aqui compareceram. Aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos direcionando, nos protegendo, nos ensinando. Aos espíritos de luz, agradecemos pelo tempo e a disposição. Pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos concedam a bênção divina do passe, quando cada participante dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade, uma luz branca perolada. Essa luz passa a projetar no topo da sua cabeça a mesma cor de luz, branca perolada, que vai tomando conta de todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, dos pés à cabeça, empurrando toda a energia para o pé e do pé para o chão. E ela toma conta de todo o nosso invólucro. Ela toma conta, envolve cada órgão do nosso corpo. E essa energia é tão intensa que passa a transbordar do nosso corpo. E atinge nossos familiares, nossos pets, nossos carros, casas, ambientes de trabalho. E a todos aqueles que tanto necessitam, amigos, inimigos, e todos que tanto necessitam dessas troca divina de energia, desse abastecimento divino de energia no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa troca de energia se intensifica, se amplia e toma conta do globo, que passa a irradiar essa energia para o universo. E nessa irradiação de energia divina, Pai, nós te pedimos um pedido especial, que membros das falanges de Bezerra de Menezes sejam destacados para cuidar do nosso irmão Benício Marques Ferreira, recentemente acidentado com um cachorro. Que eles o orientem, que eles o consolem, que eles o tratem e que eles o façam restabelecer a sua saúde. Mas ainda nessa vibração energética nós dizemos, Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Pai, e nos conduz por ele. Faz de nós instrumento de tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Pode beber água? Só mais um pedido de vibração aqui no chat, Carol. Acho que é. Então, eu pedi aqui vibração para Tereza Andrade dos Santos. Está efetuando uma cirurgia na UTI, que membros da falange do Dr. Bezerra acompanhem a cirurgia e o pronto restabelecimento dela após a cirurgia. Vibração também para Ramon Braz da Silva, no entendimento, na orientação. Seriam membros das falanges de orientação da espiritualidade que atendem o irmão
Ramon Braz da Silva. E acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Acho que acabou. Muito bem. Vamos lá, gente. Dúvidas do tópico, de um geral, o que a gente quer saber sobre espiritualidade, o que a gente não quer, já sabe tudo. É esse aí, Eliana, que o cachorro. Mas não fez nada. Tá machucado. Ah, tá. Aí, ó, pegou a cabecinha dele. É uma fatalidade lastimável. Enfim, É, depois a gente conversou, né, Fê? Eu fiquei pensando, isso é uma dúvida mesmo, né? O que cada animalzinho também tem a ensinar a gente também, né? E até nesse contexto assim da aceitação, né? Eu tenho três animaizinhos e tinha mais dois, né? Esses quatro, todos eram dóceis, só um deles mais irritadiço, mais, assim, eu acho que menos, não conseguia ser tão amado como eram os outros, porque não aceitava toque, mas ele foi assim desde pequeno, né? Então, nós também não conseguimos ver como um serzinho que tinha um comportamento diferente, né? Que talvez precisaria de outra forma, né? De olhar, de cuidado. essa é uma parte complicada do convívio entre animal e ser humano. Bem complicada. Porque o ser humano entende que, por ele ser superior ao animal, o animal tem que aceitar o modo de amar do ser humano. E o animal tem que fazer tudo que o ser humano acha que é certo ou bom para ele. Como a gente faz com criança. É, Como a gente faz com criança. Não, você vai fazer isso, isso. Não, você não vai fazer isso. Ah, você não pode fazer. Só que a criança, de uma forma ou de outra, entende, porque ela é ser humano como nós. O animal não entende, gente, o que é não. Tá feio isso. Tá bonito. Ele fica olhando para sua cara e fala: que esse cara tá falando comigo? Porque ele não entende. Então, na criança, a gente educa de uma forma gradual e ela vai aprender um dia. Mas o bicho, a gente não respeita as origens dele. A gente não respeita o ambiente, o habitat, sim, sim, sim. o limite de domínio dele. E a gente tá, ele me mordeu, eu amava ele, amava tanto ele me mordeu. Sim, mas não adianta você amar e tratar o bicho como você entende que ele deve ser tratado e não como ele deve ser tratado. Isso não é uma falha de vocês, isso é uma falha da humanidade hoje, que não está achando o acolhimento humano e está buscando acolhimento nos animais, Os animais, né? revertendo uma ordem de evolução milenar. Porque é o animal que tem que buscar o amparo do humano, não o humano buscar o amparo do animal. É o animal que está em fase evolutiva anterior. Nós mentoramos ou mentoreamos a fase de evolução do animal. Nós somos os mentores dos animais. E, no fim, a gente acaba que o animal toma conta da casa, o bichinho toma conta da casa, a gente deixa de fazer o que quer, e aí ele perde a encarnação e a gente não fez nada do que precisava. Mas é um grande ensinamento, né? Inclusive, o Benício acabou de falar assim, parece que eu já sabia que ele ia me morder, porque eu sonhei que ele ia me morder, né? Então, assim, ele acabou de dizer isso agora para a gente que a gente não sabia, ele não tinha falado isso, né? Mas, assim, eu acho que todos nós estamos se recompondo aí, inclusive para olhar um para o outro aqui dentro de casa, porque tem um significado que às vezes até o animalzinho denuncia, né? Então, estamos aqui avaliando
eu como a chefe da casa também, né? A pessoa mais velha, eu e meu marido, a gente também está refletindo aqui o nosso papel, as nossas referências, inclusive, e até nesse contexto de proteção, de espiritual, né? Nossa relação também de amor, assim, com esse animalzinho que teve aqui com a gente, e várias coisas que estão vindo, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. A evolução espiritual, ela é casual, ela não é causal. Causal. Ela tem uma causa, ela não é por acaso. Quando ela tem uma causa, ela é causal. Quando ela é por acaso, ela é casual. Ela não é casual, ela é causal. Tudo o que acontece na nossa vida, do menor, do passar a borboleta na frente até cair um prédio do lado, tem um porquê. Tem um motivo, tem uma causa. Né? E isso é muito interessante. Que bom que no frigir dos ovos se machucou pouco, está aí todo serelepe já. Serelepe. E Serelepe. é isso aí. Né, meu? Mas Mais muito alguém? obrigada, viu, Fernanda? Me ajudou muito o esclarecimento. Eu estava Imagino. muito angustiada, muito culpada também, né? Assim, achando que eu tinha feito algo que eu pudesse fazer diferente, né? Mas que também isso tem a ver com o meu crescimento, com a minha forma de olhar também a vida, né? Porque cada um também tem a sua responsabilidade, né? O cachorro não era só meu. E é isso, né? A gente, com amor, também vai olhando para tudo, né? O importante é que ele está aqui, né? E os seres inferiores da natureza, que também são importantes, né? Sim. Dois pesos e duas medidas. Quando a pessoa não acredita em nada, fala, isso é besteira, esse negócio de espírito não existe, isso é bobagem. Quando a pessoa começa a caminhada, começa a jornada e começa a ver que é só lá, que aqui não é nada, que isso tudo aqui é uma fantasia, uma passagem, que tudo é lá, aí tudo vira espiritual. É, Porque caiu o lustre. É o espírito está aqui do meu bisavô que cortou, caiu o lustre. Aí tudo vira espiritual. Então a gente precisa ter ponderação. Nem tudo é espiritual. Vamos, né? Existem coisas, situações do cotidiano, do dia a dia, da terceira dimensão humana, né? Se eu, pela lei universal, se eu me jogar na frente de um trem, a probabilidade de eu morrer é muito grande. E não vai ser os espíritos que me mataram, foi minha ignorância, né? Porque eu sabia que eu ia morrer e fiz do mesmo jeito. Certo, povo? Mais alguma dúvida? Não, ninguém. Esses caras estão muito avançados, cara. Já está todo mundo sabendo tudo. Então, para quem eu vejo amanhã, até amanhã. Para quem eu vejo na próxima terça-feira só, até a próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo, beijo.